Assim, o Êxodo, ele é uma história assim, fundamental para o Antigo Testamento e uma história fundamental para toda percepção judaico-cristã e vai ser uma história fundamental para a gente que é cristão, né? A libertação de Israel do jugo egípcio, sua constituição como povo e instruções para a construção do tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Legal? Depois a gente manda esse slide aí para vocês. Eu tiro só a cara do Lianisson lá e a gente manda o slide para vocês. Assim, o interessante é a gente já perceber esse detalhe. Não sei se você conseguiu guardar o que o Felipe tinha mostrado para você. Houve a queda e agora há uma separação entre Deus e a sua criação. O homem está alienado da presença de Deus. E aí, Deus ama esse homem, ama a sua criação, quer se relacionar com ela. Êxodo vai mostrar nesse sentido essa libertação e a constituição de um povo, ou seja, Deus afirmando, reafirmando que o povo de Israel é o seu povo. E a gente então vai entender essa dinâmica no livro de Êxodo, mas que na verdade aponta para essa verdade. Israel é o povo de Deus. Deus vai separar esse povo para ele. Você sabe que esse povo já está aí 500 anos lá, sendo escravo no Egito, e agora então ele vai ser liberto para de fato Deus estabelecer através de Israel uma nação. Foi o que a gente acabou de ouvir, né, na promessa dele para Abraão, né? Então ele vai cumprir essa promessa com o povo de Israel. Abrangência histórica, o Felipe falou isso, né? Que a gente tem que entender o contexto histórico, literário e teológico, certo? Vocês estão ligados nisso? Depois a gente vai ter um questionário aí para você entender, né? Como é que você tem que ler a Bíblia? Como é que você vai entender a Bíblia? Você tem que saber o contexto o quê? Histórico, teológico, isso. Você que não sabe, quando a galera fala, você só mexe a boca assim, ó. Claro que você não vai fazer isso, você é cristão mesmo, né? Beleza? Sim, sim, não, não. Como é que a gente vai entender a Bíblia então? A gente tem que entender essa tríade hermenêutica. Uma tríade hermenêutica. É o contexto o quê? Beleza, o contexto histórico lá, ó, a morte de José até o acampamento de Israel no Sinai. Tudo bem? Isso aí, 1600 a.C., e aí é 1440 ou 1260 a.C. A ênfase, então, o milagroso resgate divino de Israel do jugo egípcio por meio de Moisés, a lei da aliança entregue no Monte Sinai, o tabernáculo como lugar da presença de Deus e da adoração apropriada de Israel. Legal? E aí você está entendendo isso, né? A gente depois vai falar um pouquinho com mais calma, ou falar bem rápido, mas com calma. A gente vai falar que... o que acontece? Esse povo, ele continua adorando a Deus antes do Egito, e aí cada patriarca, cada chefe de família tinha o seu altar e conduzia a sua família a Deus. Então, ele organizava essa cerimônia antes do Egito. Aí o povo vai para o Egito, se multiplica, vira uma nação. Como é que vai organizar essa cerimônia? Como é que vai organizar esse cerimonial? Não dá mais para ser o chefe de cada família. Então vai se estabelecer toda uma ordem cerimonial. Vai ser necessário o tabernáculo. Por que o tabernáculo? Por isso, no Éden, Adão e Eva se relacionavam com Deus a todo momento. A partir dali, a partir da queda, não há mais essa relação a todo momento. Então as pessoas se relacionavam com Deus em lugares específicos. Então agora Deus vai estabelecer um lugar específico, um lugar especial de adoração, que vai ser o tabernáculo. Legal? A revelação por parte de Deus de si próprio, do seu caráter. Essas são as ênfases, né? A tendência de Israel a se queixar e a se rebelar contra Deus, né? E a gente está nessa aí. O juízo e a misericórdia de Deus para com o seu povo quando este se rebela. Então, há juízo, há punições, mas como o Felipe falou também, há graça. Deus já age de forma graciosa com o seu povo. Orientações para a leitura de Êxodo.
Primeiro a gente entendeu o gênero, então a gente continua nessa tríade, né? A gente entendeu aí o contexto histórico, agora a gente vai entender o contexto literário. Vai mesclar narrativa, lei, poesia. Legal? E a melhor forma de definir seria uma história profética ou teológica. Profética porque Moisés, ele age de forma profética, e teológica porque a gente vai tirar, né, várias lições teológicas de Êxodo. E aí vamos lá numa mensagem teológica. Essa mensagem é importantíssima. Quando você estiver lendo o livro, você tem que ter isso em mente. Tudo que você está lendo ali vai para essa mensagem teológica. Você aplica ao livro. Olha o que está escrito lá. Êxodo narra as questões cruciais que definem Israel como um povo, em um relacionamento com o seu Deus, Javé. Percebeu o detalhe? O detalhe é qual? Definir Israel como um povo. Israel está lá no Egito. Está espalhado. Beleza? O povo de Israel já se esqueceu de Deus. Eles estão naquela cultura que o Felipe falou, estão adorando qualquer ídolo. Eles estão adorando, acreditando em qualquer coisa. O que Deus vai fazer? Eu vou trazer esse povo para mim. Eu vou mostrar que eles são o meu povo. Então eu vou tirar eles do Egito, vou defini-los como povo. O que os define como povo? O que define Israel como povo? O que definiria Israel como um povo diferente de todos os outros povos? Eles terem um relacionamento com Deus. Com esse Deus que é o Javé, que daqui a pouquinho a gente vai ver, você já leu na Bíblia, né? Quando ele se revela para Moisés. Tudo bem? Então essa é a mensagem teológica. Definir Israel como um povo e definir como é esse relacionamento com Deus. Legal? O professor quer saber se você aprendeu. Quando você fez a inscrição lá, você não leu, né, a inscrição. Aí você não viu que tinha uma coisa assim, ó, sem emoção. Aí você não marcou, então o seu curso é com emoção. Então eu vou perguntar para você, aí eu posso chamar alguém aqui para perguntar qualquer coisa. Beleza? Pode ser? Olha só, eu acabei de falar para você da mensagem teológica, não foi? E aí? Êxodo narra as questões cruciais que definem Israel como um povo em um relacionamento com o seu Deus Javé. Entendeu Êxodo? Conseguiu entender Êxodo? Êxodo é isso. A caminhada por Êxodo vai nos levar a isso. 3 momentos definitivos na história de Israel. 1, a libertação milagrosa de Israel da escravidão por ação de Deus. 2, o retorno da presença de Deus, distinguindo dessa forma o seu povo de todos os outros povos da terra. Tá certo? O que vai acontecer quando Deus começar a mostrar para Israel como Israel tem que se relacionar com Deus, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Deus vai mostrar uma forma de relacionamento que não tem referência, não tem paradigma. Percebeu? Não tem nada a ver com as religiões que haviam até então. Deus vai trazer uma coisa totalmente nova, totalmente revolucionária. O relacionamento que Deus propõe a Israel é totalmente revolucionário. A gente vai entender isso ao longo da nossa análise. Perfeito? E mais, a dádiva da lei como um meio de estabelecer a sua aliança com eles. Então, são esses 3 pontos. Deus salva Israel da escravidão, Deus dá a Israel a sua lei, Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo. Já viu que eu separei em 3 ali? Eu posso te perguntar a qualquer momento, hein? Beleza? O professor quer saber se você entendeu. Como é que a gente divide o conteúdo, então, de Êxodo? Primeiro é o quê? Curti. Deus salva Israel da escravidão. E depois? Ele dá a lei. E depois manda construir o tabernáculo. Show de bola? Vocês são demais, cara. Perfeito. Muito bom. Aí, mais uma vez, a mensagem teológica. Êxodo, que é a saída, legal? A lei e o tabernáculo. Tudo bem? Eu estou sistematizando para você, vou mandar o slide para você, você vai ficar craque em Êxodo. Deus está presente em Israel como seu Salvador e Rei. Olha que lance bacana. A gente vai ver isso também na leitura. Deus está presente, legal? Ele está presente. E mais, Ele é o Salvador e Ele é o Rei. Tudo bem? Isso tem a ver com essa cultura que o Felipe estava falando. Os caras eram deuses, os caras eram reis. Não, eu sou o rei. Eu sou Deus. Certo? Os caras prometiam qualquer coisa. Nimrod ficou prometendo. Não, eu sou o Salvador.
eu vou salvar vocês. Legal? Então vamos lá. Uma caminhada por Êxodo. Trocadilho? Tudo bem. Uma caminhada por Êxodo. Achei que fosse funcionar. Uma história com a intenção de revelar a natureza de Deus através de seus atos. O maior ato divino de salvação do Antigo Testamento, gente. É o maior ato de salvação divino do Antigo Testamento. Os feitos de Êxodo, de tempo em tempo, são relatados em filmes, séries, não é isso? É uma coisa, assim, impressionante, mais do que impressionante. A palavra impressionante não chega nem perto do que Deus fez com o seu povo, do que Deus fez através de Moisés, através de alguns homens ali no meio daquele deserto. Então, mais uma vez, essa lógica para a gente: salva Israel da escravidão, dá a Israel a sua lei, Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo, e a gente vai falar primeiro, então, que Deus salva Israel da escravidão. Beleza, gente? Agora se prepara que a gente vai abrir aí, né? Espero que você aguente. Então, vamos lá. Primeira sessão aí, do capítulo 1 a 2:25, desenvolvimento e opressão de Israel. Tudo bem? Israel está sendo escravizado lá no Egito, a opressão aumenta, a violência aumenta, já são 400 anos, e como eu disse, Israel já se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu de Israel. Deus nunca desistiu de Israel, foi? Nunca desistiu de mim, nunca se esqueceu, sacou? Ele não se esqueceu, ele não se esqueceu. Você se esquece, ele não se esquece de você. Ele não se esquece da aliança que ele fez com Abraão. Ele não se esquece dessa aliança. A multiplicação dos israelitas e sua sujeição a Faraó. O que a gente vai entender aqui? Os israelitas estão aumentando em número e o Faraó está ficando meio receoso. E o Faraó vai tomar uma medida que é a seguinte: ele vai mandar matar os primogênitos, ele vai mandar matar as crianças. E aí é nesse momento que acontece, né, um fato assim, muito impressionante de Êxodo, que é o livramento da vida de Moisés. Você já leu Êxodo, se não leu depois você tem que ler. Cara, que história linda. Deus livra Moisés, porque Moisés lá na frente vai ser o libertador. Felipe falou desse negócio do plano, né? 100 anos. Cara, qual o tempo de Deus? Deus está preparando, Deus está planejando. Está tudo no controle de Deus, sim. Legal? E a gente vai entender um pouquinho mais isso. Então ele manda matar os primogênitos. Aí a gente vai ver também a entrada em cena de Moisés. Então, deixa eu falar logo de Moisés aqui para você. Não sei se eu separei ali Moisés. Não. Deixa eu falar logo de Moisés para você. Então, o faraó manda matar todas as crianças, os primogênitos, e Moisés então escapa miraculosamente. Ele é criado no palácio do faraó. Isso é bem interessante você pensar, porque ele que vai escrever o Pentateuco, e aí você pensa assim, poxa, ele teve muita cultura, muito preparo, exatamente por estar ali, recebendo toda essa cultura. Tá vendo? Como Deus ele escreve, ele alinha, não tem nada fora do controle dele. Essa ideia de Moisés, né, que é entregue, né, para um outro povo e vai ser o libertador, ela foi parafraseada na literatura, nos quadrinhos e no cinema, na figura do Superman. Isso é uma curiosidade para você, curiosidade geek, né? É nerd, mas é geek, né? Geek. Então, o Superman, ele inicialmente é inspirado na figura de Moisés. Tanto que os primeiros filmes e quadrinhos do Superman tem sempre essa imagenzinha daquela cápsula, né? Vindo, e o Superman sendo esse indivíduo que vai ajudar. O Moisés está ligado à figura da lei, né? O Superman também está ligado à ideia de justiça, de ordem, de lei. Depois, os autores mesmo afirmam que aplicaram ao Superman várias características também de Jesus, e depois só para agradar o público mesmo. Mas só uma curiosidade para você. Então, Moisés, ele é liberto da morte, ele é criado ali com o faraó, ele é irmão do faraó, que vai ocorrer a disputa, né, com Javé, que é o Ramsés. E aí, Moisés ele começa a ver como o povo estava sofrendo, e ele interfere ali numa briga, né, entre um egípcio estava maltratando um israelita. Ele interfere nessa briga, mata o egípcio, esconde o corpo na areia. E aí depois ele interfere numa briga de 2 israelitas.
E os caras perguntam, quem que como é que é a expressão mesmo? Quem que te constituiu juiz, né? Você vai fazer com a gente o mesmo que você fez com aquele egípcio? E ele fica com medo e realmente o faraó toma conhecimento que ele tinha matado um egípcio e tenta então capturar Moisés, matar Moisés. Moisés foge, vai viver no Sinai. E aí que é o interessante, né? Ele já está com a vida dele meio que estabelecida, cuidando de um rebanho lá, do sogro dele. E aí ele vê a sarça ardendo, né? Queimando e não se consumindo. Ele se aproxima, ouve, né? Deus falando com ele. E aí é interessante a gente pensar que nesse momento, se a gente for falar da mensagem teológica, né? Cara, Moisés já estava lá com a vida dele resolvida, né? E Deus chamando ele já idoso, ele já estava avançado em idade, chamando ele para uma missão dessa, assim, uma missão, por um lado, gloriosa, mas por outro, uma missão assim, se você parar para pensar, quando eu leio esse texto e paro para pensar, eu tenho muito temor diante de Deus de ver assim, a circunstância em que Moisés estava, né? E ele diz que ele não quer, e Deus, não, você vai e tal, eu não consigo falar, e aí Deus fala, não, Arão vai te ajudar. Cara, você imagina sair dessa zona de conforto para libertar o povo, né? Para fazer tudo o que aconteceu através de Moisés, Deus agindo através de Moisés. E, cara, Felipe falou isso, não é nada que vem de nós, né? É totalmente de Deus, certo? Então, assim, as nossas incapacidades, Moisés já era idoso, as nossas impossibilidades de pensar nisso tudo, você entende? Mas Deus vai agir através de Moisés, é Deus que vai fazer, amém? Quantas vezes a gente se sente assim também, sim ou não? Pô, como é que eu posso cumprir essa missão, Senhor, né? Você me chamou para libertar o seu povo, sabia que Deus te chamou para libertar o povo dele? Sim ou não? Sim? Como assim que ele te chamou? E aí, você não vai resgatar os filhos que estão na escuridão? Não é isso que a gente canta aqui? E aí você acha essa missão tão penosa, tão difícil. Beleza? Mas Deus vai com você, Deus vai com você. E aí vai acontecer um lance muito legal aqui. No finalzinho lá do 2:25, a narrativa retorna a um tema central de Gênesis, né? Que fala que Deus ouviu o lamento de Israel e lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então, como eu disse, né, o povo se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu do povo. E voltando um pouquinho aqui na questão de Moisés, lá o trechinho, né? Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus ouve o lamento de Israel e vai prontamente para salvar o seu povo escolhido. Essa questão que a gente está falando de Moisés, né? O chamado e o comissionamento de Moisés. Então, eu falei um pouquinho de Moisés para você. Ele já estava lá no Sinai, ele volta então, e aí ele começa a trabalhar da forma que Deus disse para ele trabalhar, ele juntamente com Arão, para libertar o povo do jugo egípcio. E aí tem a revelação de Deus de si próprio. E eu acredito que, como mensagem teológica, isso seja fundamental, assim. Porque, cara, Moisés foi um cara muito incrível. Fala a verdade. Cara, Moisés foi um cara muito incrível, cara. Olha tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, como ele conduziu tudo isso. Lembrando que ele era imperfeito, ele não tinha nem circuncidado o filho dele. Beleza? Ele era um israelita, não tinha nem circuncidado o filho dele. Então ele também não era um cara perfeito, não. Mas a questão é a seguinte, ele ouve a voz de Deus, ele entende a revelação de Deus. Eu acredito que nesse momento que Deus fala, eu sou o que sou, né? Eu entendo que nesse momento que Deus fala para Moisés, né, eu sou o Javé, né? Eu entendo que nesse momento, olha lá, ó, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu acho que o grande detalhe, a grande mensagem teológica aqui é a seguinte, cara, você entender quem é Deus. Você precisa entender quem é Deus. Uma vez eu li o Francis Chan falando que quando ele louva, quando ele está louvando, né, ele para um tempo assim e começa a pensar na grandiosidade de Deus. Eu acredito que você faça isso também aqui na igreja. Se você não faz, faça.
quando você estiver louvando, quando você estiver adorando, para pensar na grandiosidade de Deus, para pensar que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fala assim, eu sou. Você entende essa ideia do é? Ele é. Felipe falou do Elohim, né? O Elohim é o Criador, Ele é. Olha o que diz ali, ó. Aquele que faz existir. Perfeito? Deus Criador, desde o início, antes do tempo existir. Cara, Ele existe antes de existir o tempo. Olha como é que essa música é legal. Você percebe isso? Eu entendo assim que o chamado de Deus diretamente para Moisés tem um impacto espiritual. Claro, esse mesmo impacto espiritual tem que ter na sua vida. Quando você contempla Deus e pensa, Ele é. Ele é. Como que eu posso definir Deus? Ele é. Ele é. Para pensar. E sem referência, em meio às trevas, só de falar houve luz. Cara, que poder é esse? Que poder é esse? Você treme na presença de Deus? Você treme na presença de Deus? Sim. Sim, amém? Amém. Que Deus é esse, tão grandioso? Ele é. Cara, eu acho isso tão impressionante. Ele é. E Ele nos ama. Ele nos escolhe. E Ele cuida da gente. Mas Ele é. Ele é tudo isso. Percebe? Tudo que acontece com Moisés é porque é o Deus que faz existir. O povo estava preso. O povo estava escravo. Ele faz existir. Ele vai fazer existir para o povo. Você está atendendo o chamado de Deus na sua vida? Está se achando novo demais, velho demais? O que você está se achando? Fraco demais, incapaz demais, você não sabe falar? Está percebendo a mensagem teológica? Você não sabe falar, cara. Pô, você vai falar com alguém, como você vai falar com essa pessoa? Um cara muito poderoso. É o faraó. Você vai no nome de quem? Você vai no nome de quem? Você vai no nome de quem? Do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou, aquele que faz existir. Então é o chamado e o comissionamento de Moisés, já a partir do capítulo 3 até o 6, legal? A revelação de Deus de si próprio, então Deus vai continuar se revelando, legal? O primeiro encontro com o faraó, e essa história a gente sabe bem, a gente já leu bastante aí, né? A gente já leu bastante Êxodo, então a gente sabe como é que acontece todo esse encontro aí com o faraó. E aí, nesse encontro com o faraó, a gente vai entender o funcionamento ali das pragas, né? Eu não sei se eu botei isso aqui depois. Lá. Então volta aqui comigo, ó. Nesse encontro com o faraó, começam a acontecer as pragas, e o detalhe das pragas também é bem interessante para a gente, que é o seguinte: a partir da quarta praga, o povo de Israel vai se diferenciando totalmente dos egípcios. Porque a partir da quarta praga, vai havendo todo um prejuízo em função das pragas. E esse prejuízo não é vivenciado pelo povo de Israel. Percebe? Inclusive na nona praga, você lembra, né? Que o Egito estava na escuridão, não é isso? Mas Israel ainda estava na luz, né? O local onde Israel estava ainda tinha luz. Perfeito? E na 10ª praga, vai então haver essa diferenciação maior quando a instituição da Páscoa, na narrativa da 10ª praga. E, gente, a 10ª praga, sempre que eu leio, sempre que eu vejo num filme, sempre que eu vejo uma animação, gente, é tão impactante porque liga tão direto com Jesus, cara. Olha esse trechinho. Será o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, né? E aí o que diz o texto? E o anjo da morte passará por cima daquela casa, né? Olha isso, olha já a gente entendendo que é o sangue que vai nos salvar, é o sangue que vai nos livrar, né? O sangue de Jesus. A gente vai entender então que a Páscoa vai ser anual, então todo ano se celebra a Páscoa. A celebração da Páscoa é para lembrar o povo desse livramento. E um outro detalhe também assim, muito impressionante, né? Jesus se entrega, né, na Páscoa. Cara, olha, né,
a preparação, né? A gente fala dessa revelação progressiva, né? Olha a preparação, né, de toda a Bíblia para a figura de Jesus que vem lá na frente. Então, confronto com o faraó, instituindo a parte que eu já comentei com você, o êxodo em si. Então agora, o povo realmente vai sair. Esse detalhe, né, que a gente também percebe, que Deus age de várias formas. Então aqui a gente percebe uma dupla função, né? Deus está livrando o povo, mas também está punindo, né, os egípcios. Perfeito? Então Deus vai agindo, né, de muitas formas para cumprir o seu plano, cumprir o seu propósito. Nesse momento assim do êxodo, né, a gente também entende assim que todas as pragas elas tinham uma correlação com os deuses que os egípcios adoravam. Então era de fato, né, Javé prevalecendo, era Deus prevalecendo sobre todos os deuses que eram adorados no Egito e que o povo de Israel também estava começando a adorar e a se simpatizar com esses deuses. Então, Javé vencendo esses deuses. E por último, porque Ramsés era um deus. Ramsés era um deus, se dizia um deus. E o filho de Ramsés já era também o quê? Uma divindade que seria também um imperador, seria um deus. Então, quando morre o filho de Ramsés, de novo, é quem vencendo? Quem prevalecendo? Deus, Javé. Beleza? E, gente, aqui, tá? É questão de vida ou morte. Tá beleza? Questão de vida ou morte. Legal? E a gente depois vai ter o êxodo em si, né? A saída do povo. Interessante, né? Deus endurece o coração do faraó. Não é isso? E aí o povo vai em direção ao Mar Vermelho. Deus endurece o coração de Faraó. Deus abre o Mar Vermelho. O coração do faraó é endurecido. Qual é a mensagem teológica disso? Qual é a mensagem teológica disso? Nada foge ao controle de Deus. Deus domina tudo, toda a situação. Não era uma situação incontrolável e aí Deus teve que agir e agora o que eu faço? Vou abrir o mar. Não é isso. Não é isso. Essa história é a história de quem? De Moisés? A história de Israel? É a história de Deus. Beleza? Você está entendendo a mensagem teológica? É isso que a gente vai passar aqui nesse dia. Essa é a mensagem teológica. E aí, quando o mar, né, fechou e matou, né, o exército egípcio, dizem que foi daí que surgiu aquela expressão: ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu acho que não adiantou, não. Gente, você lembra também assim da coluna de fogo? Você lembra da coluna de nuvem? Você lembra disso? Poxa, 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Cara, você ficou arrepiado? Cara, essa é a palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém? É a graça, né? Cristo está lá já agindo com graça no deserto com o povo. Bênção. E o aspecto de vitória desse momento, né? Ele é celebrado, né, no cântico de Moisés, Israel e Miriam. Se você ler o cântico, depois a gente pode fazer uma música, né, com ele. Dá para fazer uma parte que é um rock bem pesado, né? E tem uma parte que é mais de louvor, né? Esse cântico ele vai aparecer em outros textos da Bíblia e vai ser sempre assim referenciado em Salmos, em outros momentos também da Bíblia, até no Novo Testamento, né? E o legal é assim que nesse cântico aparece pela primeira vez a figura de Deus como o guerreiro, certo? Aquele que luta, aquele que guerreia. É a primeira vez que aparece essa figura de Deus. Como eu disse, né? Deus se revelando, né? Deus se revelando para o povo: eu que vou guerrear, eu que vou lutar por vocês. Vamos lá. Aí, olha que interessante. Nesse cântico também aparece o seguinte: o prenúncio da mesma vitória na conquista de Canaã
e na futura presença estabelecida de Javé em Sião. Então, por isso que eu falei que é um livro profético, né? Porque há profecias ali também. Gente, agora estamos no Sinai. Eu não sei mais em que slide que eu estou. Estamos no Sinai mesmo. O povo murmura contra Moisés e põe Deus à prova. Essa parte de murmuração eu nem vou fazer mensagem teológica com você. Beleza? Normal, né? Você já se identificou, eu me identifiquei. Beleza, entendi, Deus. Valeu. E detalhe, né? O cara vê um milagre de abrir o mar. O cara vê todas as pragas, o cara vê tudo. Meu irmão, é a gente, cara. Deus te livrou, Deus cuidou, Deus salvou sua vida. Deus te livrou do inferno, tá certo? Cara, acabou. Aí acontece um negocinho, você dá uma reclamada, né? Você murmura. Cara, você tá livre do inferno. Eu estou usando várias músicas, né? Minha vida está escondida em Jesus. Sua vida está escondida em Jesus, cara. Isso é o mais importante, beleza? Israel tinha que entender isso. A gente é o povo de Deus, cara. A gente vai viver dificuldades, a gente vai viver tribulações, mas a gente é o povo de Deus, Ele está com a gente. Ele está com a gente. Então, vamos lá. Eles estavam 3 meses, então, depois de deixar o Egito, e eles vão permanecer 2 anos, tá, ali no deserto. Aí, ó, a aliança no Sinai, né? Então, é distinguir o seu povo de todos os outros povos da terra. Legal? Deus tem esse propósito, a gente leu isso no início, esse é o propósito do livro. E aí tem um trechinho assim que é muito especial, não sei se eu destaquei aqui para você. Tem o encontro com forças hostis, né? Guerra, Netflix, beleza. Aí, prenúncio da futura liderança de Josué, o conselho de Jetro. E aí, assim, o conselho de Jetro também você já conhece, né? Instruindo Moisés a dividir a responsabilidade, não ia dar para cuidar de todo mundo. E aí aqui a gente tem os líderes, a gente tem as células, a gente tem discipuladores. Mensagem teológica, né? Mensagem teológica. Aí, eu não sei se eu anotei, pode aparecer depois, mas eu acho que o trecho muito legal desse momento é o seguinte. Deus combina o livramento, né? Sobre asas de águias, certo? Você lê isso lá em Êxodo. Com o chamado e obediência e adoração com um povo que ele chama, não sei se você lembra dessa expressão, propriedade exclusiva, tesouro pessoal. Cara, para pensar. Pode, né? Tá beleza. Cara, quem é propriedade exclusiva de Deus? Israel. Quem é propriedade exclusiva de Deus? Quem é o tesouro pessoal de Deus? Você. Percebe que essa história toda é para chegar na gente, cara? Percebeu isso? A gente canta aqui, né? E não vai deixar nenhumzinho para trás. Amém? Amém? Você se sente tesouro pessoal de Deus? Você se sente povo escolhido de Deus? Olha o povo escolhido aqui, cara. O que traz alegria para a gente? Ler a palavra, entender essa palavra. Isso é maravilhoso. Gente, e aí, beleza, começa o acampamento. E aí começam as instruções, né, para Moisés. Moisés vai subir o Sinai e vai receber de Deus diretamente as instruções. A gente entende, né, que elas têm um caráter vertical e horizontal. Então elas vão viabilizar o relacionamento do homem com Deus e vão viabilizar o relacionamento do homem com o seu próximo. O que para a gente pode parecer estranho, mas volto a dizer, eles eram escravos. Esses caras não sabem nem ser livres. Eles não sabem ser livres. Tá? Moisés se demora no monte, e aí o povo começa a incitar Arão que eles queriam fazer um ídolo. Eles fazem um bezerro de ouro, e o detalhe, gente, é que assim, eles estão tentando, ou estão adorando, Javé através do bezerro de ouro. Eles não estão criando um outro Deus, não. Eles estão tentando adorar Javé através do bezerro de ouro. Sabia disso? E o que acontece? Na verdade, eles estão acostumados a isso. O Deus tem que ter uma forma. O Deus tem que ter um formato, tem que ser um bonequinho, tem que ser alguma coisa. Vamos fazer de ouro, né? Vamos fazer de ouro. Pô, vai ficar legal. Vamos fazer um bezerro.
Aí eu volto a dizer para você, o que Deus está falando para eles é algo sem precedente. Sem precedente. Sabe o que Deus está falando para eles? Eu não tenho forma. Não tem como você me prender em algo. Não tem como você me limitar. Isso aí vai me limitar. O coração do homem é enganoso. Ele quer de alguma forma limitar a Deus. Numa boa intenção, eu quero limitar a Deus. O Deus é esse bezerrinho aqui tão legal. Beleza? Eu não sou isso. Sabe como é que eu quero que vocês me adorem? Sabe como é que eu quero que vocês me adorem? Como que Deus quer que a gente adore? Em espírito e em verdade. Cara, isso é revolucionário, isso é totalmente novo para esse povo que está acostumado a ter um boneco, a ter um bichinho, né? E aí, ó, já me perdi ali no slide, porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Deixa eu ver se eu me acho aqui, ó. De novo, só para a gente ver. A gente vai agora, Deus dá a Israel a lei. Show de bola. Deus dá a Israel a lei. Então, ó, a aliança no Sinai. Distinguir o seu povo de todos os outros da terra. É o que a gente está falando. Aí, o que vai aparecer? Agora que vai aparecer, ó, olha lá. Propriedade exclusiva, tesouro especial. Tesouro pessoal. Amém? Mas é especial, amém. Amém. Aí, vamos lá, ó. A entrega da lei, os 10 mandamentos. Perfeito? E vem também o livro da aliança, né? Que vai colocar na prática os 10 mandamentos. Perfeito? Aí, vamos lá. Mais o que aparece aí? Aí, de novo, agora a gente vai para Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo. Foi? Então, a gente passou ali por Israel na escravidão. Estamos livres. Esse povo não sabe nem ser livre, né? Mas está livre. Aí, agora, Deus tem que explicar para eles como que é a sua relação, como é que a gente vai se relacionar. Como que eu vou me mostrar para vocês? Como que vocês podem se aproximar de mim? Eu sou um Deus santo. Santo, santo, santo. Justo. Perfeito. E vocês? E nós? Pecadores. Caídos. Lembra da queda? Como que a gente vai se relacionar agora? E aí vai entrar nessa ideia da construção do tabernáculo. O que seria então o tabernáculo? O lugar da presença de Deus entre eles. Legal? Perfeito? E aí, claro, tudo isso vai apontar para a igreja e vai apontar para Jesus. Tudo bem? O lugar da presença de Deus entre eles. E aí, vamos lá. Enquanto Moisés está no topo do Sinai, aquela parte do bezerro, que eu já comentei, e eu fiz uma brincadeira do Lianisson, né? Perguntando, bezerro de ouro, Arão, você é burro? Né? Cara, triste, né? Triste. Aí é o momento em que Deus age com juízo, né? Mas age com graça, né? Então ele aplica o juízo, mas ele também aplica a graça. Então vamos lá. O povo constrói e adora ídolos, a intercessão de Moisés pelo povo, que já está no 32 para o 34. A volta de Moisés da tenda da revelação com um semblante que irradia a glória de Deus. Essa questão de Moisés também é bem interessante, porque ele irradiar a glória de Deus já é um prenúncio do que vai acontecer no tabernáculo. É um prenúncio dessa glória de Deus que vai acontecer no tabernáculo. E o povo está vendo constantemente Deus agir de forma extraordinária. Ele se manifesta no monte, né, com fogo e fumaça, não é isso? Ele abriu o mar, ele permitiu, né, uma série de situações, ele livra o povo, ele se manifesta, ele mostra os 10 mandamentos, ele se manifesta com graça para Moisés e tal. Volto a dizer, qual é a mensagem teológica disso? Tudo que a gente está lendo? Qual é a mensagem teológica? E aí? Deus quer mostrar para esse povo que ele é o quê? O único Deus. O único Deus. É isso, ele é o único Deus. E de novo, ele tem que mostrar para esse povo que esse povo é o quê? Pecador, que ele é um Deus santo. Esse povo precisa de recursos para poder se aproximar desse Deus, para adorar esse Deus. É assim que funciona, então, a leitura de Êxodo. 35 a 39, a construção do tabernáculo, seus utensílios e demais elementos. Gente, sem dúvida, né? O uso de ouro, o uso de bronze, de pedras preciosas, tudo isso para ressaltar a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus. À medida que o indivíduo ia avançando, né, no tabernáculo, o chão ficava mais valioso. Perfeito? Ou seja, você está se aproximando dos santos. Você percebe? Isso não é alegoria, isso é uma lógica, né, própria do que acontecia. Legal? E daqui a pouco a gente vai falar mais do tabernáculo em si. E daqui a pouco é agora. Aí, olha lá. No início ali, o altar. Perfeito?
eram feitos os sacrifícios. Só quem oficiava aí dentro eram os sacerdotes, tá bom? O povo não entrava aí. É o pátio, né? Só quem ficava no pátio era o sacerdote. Ali em azulzinho é o lavatório. Então ali que o sacerdote lavava as mãos e os pés para entrar no tabernáculo. Beleza? Aí vem o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santos, a menorá, que é o candelabro, era a única luz que tinha dentro do santo lugar. Perfeito? Não havia luz natural ali. Então o amarelinho é o menorá. Está conseguindo ver o amarelinho? Os amarelinhos? Não. Era a única luz que tinha dentro do santo lugar. O sacerdote, ele trazia uma brasa do altar, entrava no santo lugar, aquela parte cinza ali é o incensário. Ele ia ali no incensário, o incensário onde eram feitas as orações, de manhã e ao entardecer. Essa brasa, ele acendia lá a menorá, que era a única luz que tinha dentro, não havia luz natural. E do lado de cá, os pães da proposição, os pães da presença. Claro que esses pães vão sempre mostrando que Deus que sustenta. E lá, o Santo dos Santos, só quem entrava no Santo dos Santos era quem? O sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação. Legal? O que tem lá no Santo dos Santos? A arca. Dentro da arca, o que tem? Os 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu no deserto e o maná, que alimentou o povo na travessia do deserto. A presença de Deus se manifestará ali. Beleza? Deixa eu ver mais, para entender. Olha o acampamento aí. O tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento. Olha que interessante. Por que ele ficava no centro do acampamento? Na cultura do Oriente Médio, quem acampava no centro, a tenda que ficava no centro, era a tenda do rei. Então, quem é o rei de Israel? Javé, eu sou Deus. Amém? Está entendendo? Então, ele é o rei. Quando desarmava o acampamento e Israel migrava, a arca ia na frente. Na cultura do Oriente Médio, quem ia na frente era quem? O rei. Era o rei. Então, quem é o rei de Israel? Quem que vai na frente? Quem vai guerreando? É o guerreiro, é o grande guerreiro. Já está dizendo lá, né, no cântico de Moisés, Israel e Miriam. Legal? Então, a tribo de Levi acampava em volta do tabernáculo para proteger o tabernáculo. Beleza? E só podia realmente oficiar no tabernáculo os levitas descendentes de Arão. Legal? Uma outra curiosidade aí para você entender. Vamos lá. Mais o que a gente tem aqui? De novo, aquela imagenzinha, né? Do tabernáculo, a entrada, o altar, o lavatório e lá o santo lugar e depois o santo dos santos. O lugar santo, o candelabro, a mesa dos pães, o incensário. Né? O incensário onde eram feitas as orações. Né? Aí essa questão da oração que sobe como incenso. Né? Muito legal, né? O professor quer saber se você aprendeu. E vamos com um vídeo. Quem me ajuda no vídeo aí, por favor? Vamos no vídeo. É o menorzinho, o primeiro. O menorzinho é do tabernáculo. Obrigadão, Popescão, só você. Vamos ver se você aprendeu, hein? Vai pensando aí o que você está vendo. Ó. O acampamento. Legal. Está lá, o tabernáculo. Como a gente falou, né? Lá na frente, lá o altar, né? Olha o altar aí. Então aí que eram feitos os sacrifícios. E aí depois o sacerdote lavava as mãos e os pés. O sacerdote entrava no santo lugar e no santo dos santos no lugar da pessoa que ofereceu o sacrifício.
Ou seja, o povo não tinha um acesso direto a Deus. Você ama Jesus? Dá glória a Deus pela vida de Jesus? Amém? Olha o privilégio. Aí, o incensário e o Santo dos Santos. Olha o véu foi rasgado, não é isso? Amém? O véu foi rasgado? Amém. Hoje você pode entrar o quê? Na presença de Deus para adorar, para glorificar. Olha a arca aí. As tábuas, a vara, né? Legal. Show de bola. Beleza, gente? Maneiríssimo, né? Muito bem, a musiquinha da Disney para terminar. Muito bom. Queridos, tanta coisa legal para falar. Vamos fechar aqui. Vou fechar Êxodo agora com a direção para o Novo Testamento, né? A gente até falou algumas coisas, mas só para a gente fechar e falar um pouquinho de Levítico. Levítico também eu vou falar bem rápido para você. Então vamos lá. Aí já está funcionando? Quase. Ainda não. Quase. Ainda não. Vai aparecer ele daqui a pouco, mas olha só. Em direção ao Novo Testamento. Então vamos lá, olha só. Evangelho de Marcos, referência a Isaías 40 e Malaquias 3. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparará o caminho do Senhor, endireitai as... Quem é esse? João Batista? João Batista, olha a referência, né? Direta em relação ao deserto. Endireitai as suas veredas. O que Moisés faz? Perfeito? Consegue entender a correlação? Sim, gente. Tranquilo? Legal. Aí, claro, né? Jesus no deserto. Gente, Jesus, olha isso. 40 dias, correlacionando os 40 anos, certo? Jesus, ele se livra das tentações usando textos de Deuteronômio, que são referências ao que Israel deveria ter feito no deserto para não cair em pecado. E aí Jesus se livra das tentações e mostra que era possível não cair naqueles mesmos pecados. Tudo bem? Até tinha separado aqui para você, só um trechinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. A questão dos pães, nem só de pão viverá o homem. Jogue-se daí, Deus vai te amparar, os anjos vão te amparar. Não põe à prova o Senhor seu Deus. E se você se prostrar e me adorar, e aí, né, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Amém? A correlação aí. O Sermão do Monte, então, é lindo, né? Você pensar que Moisés esteve no monte, Jesus também faz essa correlação no monte, instruindo o povo, né? Da mesma forma que Moisés havia instruído. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a questão da Páscoa. E acabou que eu, por correria, esqueci de colocar aí, inúmeras vezes que Deus afirma em grego, né? Moisés estava lá em hebraico, né? Mas Jesus afirma em grego, eu sou. Legal? Eu sou, para não deixar dúvida. Ele afirma isso em João, eu sou. E depois ele afirma, né? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, né? Mas ele também diz só eu sou, eu sou. Amém? Amém. Então, vamos ver agora falar um pouquinho sobre... para a gente fechar rememorando, Êxodo narra as questões cruciais que definem Israel como um povo em um relacionamento com o seu Deus Javé. Beleza? Eu vou até 12h20, hein? E isso estou contando só 1 hora. Beleza? Se for 1h15 vai dar 35. Mas vamos ver se a gente consegue. Vou tentar fechar Levítico rapidinho. Beleza? Vocês não vão murmurar, não? Boa. Gente, mensagem teológica de Êxodo. Qual é a mensagem teológica de Êxodo? Você gravou isso? Isso é o mais importante. Você vai ler Êxodo algumas vezes na sua vida, se Deus quiser. Amém? Você vai ler Êxodo. Aí quando você estiver lendo Êxodo, você vai pensando o quê? O que você vai pensando?
Êxodo narra as questões cruciais para definir Israel como um povo. É isso, Deus está separando, está dizendo, ó, vocês são assim, vocês são meu tesouro especial, não dá para me adorar de qualquer jeito. Não dá para me botar num bonequinho. Eu sou muito mais do que isso, eu sou muito mais do que isso. Depois, no Novo Testamento, vai dizer o quê? Que Deus não habita nessas tendas. Não é isso? Amém? Quem é agora o templo? Quem é agora o templo? Nós. Olha que coisa maravilhosa. Beleza? Quem foi o sumo sacerdote? Já estou adiantando Levítico. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Mas a gente vai chegar lá. Você já sabe o que eu vou dizer, mas a gente vai chegar lá. O que mais? Em um relacionamento com o seu Deus, Javé. Legal? Então, Êxodo é isso. Mostrar para você quem é Deus Todo-Poderoso.